Descubra a verdade por trás da história de Batseba, vítima ou vilã. A Batseba, a mulher no centro do maior pecado do rei Davi, teve sua vida marcada por um episódio que desencadeou consequências profundas neste vídeo. Vamos explorar quem foi Batseba e qual foi sua responsabilidade em tudo o que aconteceu. Será que ela foi uma vítima ou uma vilã nessa história? Batseba, a mulher que esteve no centro do maior pecado do rei Davi, era esposa de Urias, um soldado fiel do exército de Israel, antes de seu envolvimento com Davi. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Batseba e Urias. Em um certo dia, enquanto se purificava, Batseba foi vista por Davi do terraço de seu palácio. Nesse momento, Davi sentiu desejo por ela e buscou descobrir mais sobre aquela mulher. Mesmo sabendo que Batseba era filha de Eliã, um dos seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, um conselheiro próximo, e esposa de Urias, um dos seus soldados leais, Davi decidiu seguir em frente e ceder aos seus desejos pecaminosos. Impressionado com a beleza de Batseba, Davi ordenou que ela fosse trazida ao seu palácio, e ali se deitou com ela, consumando o adultério. Davi, mesmo sendo conhecido por ser um rei guerreiro, não estava na batalha onde seu exército lutava, enquanto Urias, marido de Batseba e soldado fiel, estava no campo de batalha. Davi estava confortavelmente em seu palácio. Foi nesse cenário que Davi avistou Batseba se purificando-se. A visão da beleza de Batseba despertou desejos pecaminosos em Davi, que decidiu agir conforme sua vontade, e não segundo os mandamentos de Deus. Ele ordenou que Batseba fosse levada ao palácio, e ali cometeu o adultério com ela. Esse ato marcou o início de uma série de eventos trágicos que mudariam a vida de todos os envolvidos. Após descobrir que Batseba estava grávida, Davi tentou encobrir seu pecado de adultério. Ele elaborou um plano para fazer Urias pensar que o filho era dele, não de Davi. Para isso, Davi mandou chamar Urias de volta para casa, na esperança de que ele se deitasse com Batseba e assim pensasse que a criança era fruto do relacionamento legítimo entre marido e esposa. No entanto, Urias recusou-se a desfrutar dos prazeres de sua casa, enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Diante da recusa de Urias, Davi se viu em apuros e decidiu tomar medidas extremas para encobrir seu erro. Ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a morte era praticamente certa. A morte de Urias foi uma consequência direta das ações pecaminosas de Davi, mostrando até onde o rei estava disposto a ir para esconder sua transgressão. Urias, o marido de Batseba, um soldado leal do exército de Israel, recebe a ordem de Davi para retornar a Jerusalém. Mesmo diante da oportunidade de se encontrar com sua esposa, Urias decide permanecer com os soldados no campo de batalha, em respeito aos seus companheiros e ao dever que lhe foi confiado. Sua recusa em desfrutar dos privilégios matrimoniais enquanto seus colegas estavam em combate destaca sua integridade e lealdade. A atitude nobre de Urias contrasta com a trama pecaminosa urdida por Davi para encobrir seu adultério. A morte trágica de Urias, consequência direta das ações egoístas do rei, revela a profundidade da queda moral e espiritual de Davi, que se afunda cada vez mais em um abismo de pecado e engano. Deus, em sua misericórdia e justiça, envia o profeta Natã para confrontar Davi sobre seu pecado de adultério. Com Batseba, Natã, inspirado por Deus, conta a Davi uma parábola que ilustra claramente o erro cometido pelo rei. A parábola expõe a injustiça de um homem rico que rouba a única ovelha de um homem pobre para oferecerem um banquete. Ao ouvir a história, Davi se indigna e declara que tal homem merece ser punido severamente. Neste momento, Natã revela a Davi que ele é o homem da parábola, apontando diretamente para o adultério com Batseba. O profeta denuncia corajosamente os pecados do rei, lembrando das bênçãos recebidas de Deus e da gravidade de suas transgressões.
A confrontação de Natã leva Davi a reconhecer sua culpa diante de Deus e a se arrepender sinceramente por seus atos pecaminosos. Após o confronto do profeta Natã, Davi se vê diante de um profundo dilema moral. A consciência de seu pecado de adultério com Batseba o assombra, e a gravidade de suas ações começa a pesar sobre ele. Davi, que sempre foi conhecido por sua conexão com Deus e sua fé inabalável, se vê agora em um abismo espiritual. A culpa e o remorso consomem, levando-o a uma profunda reflexão sobre seus atos. Ele percebe que sua transgressão não foi apenas contra Batseba e Urias, mas principalmente contra Deus, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, se vê agora como um pecador arrependido em busca do perdão divino. Seu coração se quebra diante da magnitude de sua queda e ele clama por misericórdia e restauração. O Salmo 51 é uma expressão sincera desse arrependimento, onde Davi clama a Deus por perdão e purificação. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito. Nesse momento crucial de sua vida, Davi experimenta a verdadeira humildade diante do Senhor e busca restauração espiritual através do arrependimento genuíno. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos têm debatido sobre a culpa e responsabilidade de Batseba no trágico episódio envolvendo o rei Davi. Alguns argumentam que Batseba, ao se banhar em um local visível do palácio real, pode ter sido imprudente e contribuído para a tentação de Davi. No entanto, essa interpretação levanta questionamentos sobre a ética e responsabilidade do rei, que tinha o dever de proteger seus súditos e não de ceder aos desejos proibidos. Outros comentaristas sugerem que Batseba poderia ter seduzido Davi intencionalmente, aproveitando-se da situação para obter vantagens. Essa visão, no entanto, carece de evidências concretas no texto bíblico e parece mais baseada em especulações do que em fatos. A narrativa bíblica enfatiza a posição de poder e autoridade de Davi sobre Batseba, destacando a vulnerabilidade da mulher diante do rei. Além disso, a ausência de qualquer punição específica direcionada a Batseba na lei mosaica sugere que ela foi mais vítima do abuso de poder de Davi do que uma cúmplice consciente em seu pecado. Diante dessas discussões, é essencial considerar o contexto cultural e as normas sociais da época para compreender melhor o papel de Batseba nessa história complexa. A análise minuciosa do contexto histórico e cultural revela que Batseba, longe de ser uma vilã, foi uma vítima da posição de poder e autoridade de Davi como mulher casada e sujeita às leis e normas da época. Batseba não tinha como recusar as investidas do rei. Sua vulnerabilidade diante do monarca, que detinha o controle absoluto sobre sua vida, e a de seu marido Urias, a coloca em uma posição de submissão forçada. A narrativa bíblica destaca a influência e manipulação exercidas por Davi sobre Batseba, evidenciando o abuso de poder e autoridade. A falta de punição específica direcionada a Batseba na lei mosaica sugere que ela foi mais uma peça nas mãos do rei do que uma participante ativa no adultério. Diante disso, é fundamental reconhecer o papel de vítima desempenhado por Batseba nessa trágica história, revelando as dinâmicas complexas de poder e submissão presentes na sociedade da época. Após os eventos trágicos envolvendo Davi, Batseba e Urias, Batseba se torna mãe de Salomão. Um dos filhos que teve com Davi, Salomão, se destaca como o filho mais ilustre do casal real, sendo coroado como rei de Israel em um momento de turbulência política. Sua ascensão ao trono ocorre em meio a uma conspiração liderada por seu meio-irmão Adonias para usurpar o trono de Davi. No entanto, Batseba, juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, intervém para garantir a coroação de Salomão como rei legítimo. A atuação decisiva de Batseba, nesse momento crucial da história de Israel,
a coloca como uma figura influente e respeitada na corte real. Como rainha-mãe em Israel, Batseba exerceu uma influência significativa sobre Salomão e desempenhou um papel fundamental na estabilização do reino durante seu reinado. Sua sabedoria e discernimento foram reconhecidos por todos que a cercavam, tornando-a uma figura proeminente na história do povo de Israel. Batseba, após os eventos trágicos envolvendo Davi e Urias, desempenhou um papel crucial na ascensão de seu filho Salomão ao trono de Israel. Salomão, fruto do relacionamento entre Batseba e Davi, tornou-se um dos reis mais sábios e prósperos da história de Israel. Sua coroação como rei foi um momento de grande importância para o povo israelita, marcando o início de um reinado que seria lembrado por sua sabedoria e justiça. Batseba, como mãe de Salomão, desempenhou um papel fundamental na consolidação do reinado de seu filho e na estabilidade do reino. Sua influência e sabedoria foram essenciais para orientar Salomão em suas decisões e garantir a continuidade da linhagem real. A inclusão de Batseba na genealogia de Jesus destaca não apenas sua importância histórica, mas também a graça e o propósito divino que transcendem as fraquezas humanas. Inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos e deixe seu comentário sobre essa história. Lembre-se, somente pela graça divina somos transformados. Se deseja estudar teologia conosco, confira as informações na descrição do vídeo.